Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a graça de Deus para mais um estudo da lição de escola sabatina. Já alcançamos a lição de número 24 e o título A Natureza Humana de Cristo. Será o primeiro estudo de uma série de 3 que tratará desse tema profundo, misterioso e necessário de termos uma compreensão clara para enxergarmos realmente quem foi a pessoa de Cristo, o nosso Salvador e modelo. Verso áureo, então, meu Pai ao meu lado vai ler para nós. Então, que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, e a comunhão e direção e inspiração do Espírito Santo seja conosco nessa hora. O verso de ouro, o verso áureo, diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? João 8,46. Então aqui Jesus, numa discussão com os fariseus, faz um desafio a eles. Mas alguém pode dizer assim, não é porque ele não tinha pecado até esse momento. E nós vamos ver uma natureza humana agora que não perde a divina. É isso que nós vamos estudar também. Este texto bíblico me lembra, então, quão singular realmente Cristo é de todos os outros seres humanos, quando nós pensamos na própria experiência de John Wesley. Certa vez, algumas pessoas pegaram em pedras para jogar em cima dele quando ele estava pregando. E John Wesley não pegou e falou para aquelas pessoas: quem dentre vós me convence de pecado? Ele não falou isso. Ele falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então essa é a atitude nossa como ser humano, com uma natureza pecaminosa. Agora, para com Cristo, veremos então algo distinto. Outra coisa que nós devemos acrescentar, a natureza de Adão quando foi formado, de uma maneira totalmente diferente, do barro, depois Eva da sua costela, foi soprado na sua narina e se tornou um ser vivente, alma vivente. E Jesus também de uma maneira singular, foi encarnado numa virgem, o Espírito Santo gerou, precisou de uma mulher, mas não tinha um pai humano. Então é diferente a natureza de Cristo quando veio na terra de Adão, fisicamente falando e em todo sentido, no jeito de ser o seu nascimento, e formação. Então aqui a primeira pergunta nos traz uma introdução a esse tema. Diz assim: no estudo da encarnação de Cristo, seu sacrifício na cruz e sua mediação no céu, o que encontrará o sincero pesquisador? Mateus 13:52 nos fala: e ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Temos aqui ainda o texto de 1 Timóteo 2, os versos 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ainda no capítulo 3 do mesmo livro, no verso 16,
esse solene texto que nos fala, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então esse texto que foi lido por último, ele confirma aquilo que nós falamos, né? Nasce humano, mas não perde a natureza divina, porque aí diz que Deus veio de que jeito? Em carne, para nossa redenção. Outra coisa que eu queria destacar, que vai ser destacado bem claro na nota, é que aqui a pergunta está falando de 3 tipos de estudo: a encarnação de Cristo, o seu sacrifício na cruz e sua mediação no céu. Aí o que encontrará o sincero pesquisador? 3 temas importantíssimos. O cerne do plano da redenção, podemos dizer, né? E quem quer entender melhor o assunto da justificação pela fé, tem que penetrar nesse estudo aí da encarnação, como que Jesus veio, com que natureza ele veio, como que foi a natureza humana que ele adquiriu, o seu sacrifício na cruz e agora depois a sua mediação, como sumo sacerdote. O primeiro texto é do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244, que diz assim: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isso deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humildade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Quando abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5. Devemos aproximar-nos deste estudo com a humildade de um discípulo, de coração contrito, e o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Meu pai vai ler ainda os textos do livro Obreiros Evangélicos, 251 e 315. Lemos assim: o assunto é inexaurível. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante, enquanto o tempo durar, e contemplando o céu, com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. O outro texto, esse texto foi tirado do 1 Timóteo 3,16. O outro texto do Evangelho, lemos assim: o sacrifício de Cristo, como expiação pelo pecado, é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras, a fim de ser devidamente compreendido e apreciado. Toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. Apresento perante vós o grande, magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção, o Filho de Deus erguido na cruz. Isso tem de ser o fundamento de todo o discurso feito por nossos pastores. Então, realmente, aqui já temos uma noção da importância do assunto, a profundidade, e por conta disso é aconselhado o espírito de humildade que devemos nos aproximar quando entramos nesses mistérios, que são parcialmente compreendidos, revelados, mas tem um estudo aí perene para nós e, como vimos, relacionado aí realmente a tudo que a palavra de Deus tem o propósito de revelar o plano da redenção. Todas as verdades se agrupam em torno deste centro que é Cristo. E aqui fala então que esse tema vai durar para sempre, né? Vai ser o tema eterno também. E aí então, toda vez que nós estudamos esse assunto, eu lembro que na meditação, ou na ideia
católicos, né? Quando eu encontro e converso com eles sobre a natureza humana de Cristo e que ele não pecou e nem tinha pecado, a resposta é essa, porque ele era Deus. E aí eu testemunho a Bíblia, né? Principalmente, em 1 João, mostra ali que quem não crê que Jesus veio em carne é o anticristo. Agora, o que significa isso? Que ele poderia pecar, como nós vamos estudar nas perguntas subsequentes. Então vamos mais adiante. A segunda pergunta diz assim: o que foi dito ao primeiro casal depois da queda? Parte B. Em que condição foram gerados Caim, Abel e Sete? Parte C. Nasceram em pecado, destituídos de bondade natural? Então aqui temos Patriarcas e Profetas 61, 72 a 80 e também um texto da Sign of the Times de 20 de fevereiro de 1879. São textos que vão nos esclarecer, aqui não está falando da pessoa de Cristo, mas veremos um contraste então em relação ao que acontece a partir da queda de Adão e Eva. O primeiro texto então diz assim: declarou-se-lhes para Adão e Eva, porém, que sua natureza ficara depravada pelo pecado. Haviam diminuído sua força para resistir ao mal e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência tinham cedido à tentação e agora, em estado de culpa consciente, teriam menos poder para manter sua integridade. Quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais, Caim e Abel. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto, mas além disso, a diferença entre os dois era grande. E agora meu pai vai ler os dois parágrafos finais que vão nos falar de Sete. Esse texto me espantou muito, né? A gente fala assim, bom, Sete veio no lugar de Abel, Abel foi uma pessoa obediente, né? Caim já fez tudo aquela maldade, e aí o testemunho, o Espírito de Profecia fala de que jeito que Sete nasceu. Então esse texto aqui diz assim: ele, Sete, tinha a natureza de Adão, tão destituída de bondade natural como Caim. Ele foi nascido em pecado. Então esse texto aqui do Sign of Time, né, 20 de fevereiro de 1879. Aí continua falando de Sete, no Patriarcas e Profeta 80. Sete, né, entre parênteses aqui, tinha caráter digno, seguindo as pisadas ou pegadas de Abel. Contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim. Com referência à criação de Adão, acha-se dito: a semelhança de Deus o fez, mas o homem, depois da queda, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5, 1 e 3. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais, mas recebeu também conhecimento do Redentor e instrução e justiça. Pela graça divina serviu e honrou a Deus e trabalhou como teria feito Abel, caso ele vivesse, para volver a mente dos homens pecadores à reverência e obediência a seu Criador. Por que será que nós estamos falando de Sete aqui? Que nós vamos falar de Jesus logo em seguida, né? Com que natureza ele veio ao tomar a natureza do ser humano. Então vale uma reflexão aqui. O que está no imaginário popular religioso nosso quando falamos de Caim e Abel? Um nasceu já ruim, o outro nasceu bonzinho. A grosso modo é essa leitura que se faz muitas vezes.
quase que pendendo por uma espécie de predestinação. Um já nasceu com uma índole boa, outro com uma índole má, já estava destinado um a ser rebelde, o outro não. E na realidade, ambos eram pecadores. Aqui diz que Adão e Eva já geraram filhos à sua semelhança, já com defeitos. Aqui as palavras não poderiam ser mais claras do que essas. Aqui nos fala destituídos de bondade natural. E de Sete que ele foi nascido em pecado. Nascido em pecado. Então, quando nós falamos destituído de bondade natural como Caim, que essa era a situação de Sete, de Abel, aqui nos fala que a educação, a instrução religiosa, inclusive, foi igual, mas um fez uma escolha, o outro outra. Abel e Sete procuraram, então, servir a Deus, mas isso nós vamos entender o quê? Que a bondade deles vinha de Deus, não deles mesmos, porque a sua natureza era desprovida disso. Então aqui a terceira pergunta diz assim: de acordo com a Bíblia, como somos considerados desde o nascimento? Como Jesus se tornou humano? Como Cristo foi chamado ainda no ventre de Maria? Isaías 48:8 nos fala: nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, que eras chamado transgressor desde o ventre. Agora em Salmos 51:5, também um texto bastante conhecido que se relaciona até com o que lemos em relação a Sete, nascido em pecado. Aqui Salmo 51:5 nos fala: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 53:1-3 ainda nos fala: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tens corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Um texto aí que é repetido por Paulo depois no Novo Testamento, falando sobre essa natureza pecaminosa do ser humano. Em Efésios 2, do verso 3, nos fala o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E agora veremos o contraste de tudo isso lendo Lucas, no capítulo 1, os versos 31-35. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus é chamado de filho a partir do momento que ele nasce, né? Ele é encarnado em Maria e nasce. Ele não é filho, ele é chamado de filho. E ele é eterno. Então nós vimos lá em Timóteo, né? 1 Timóteo 3,16, Deus se revelou em carne, né? Alguém pode torcer, falar de outra maneira. E aí então o grande conflito fala que aquele que não crê na divindade, na eternidade de Cristo, não adianta mais, como fala a palavra ali, arguir com eles. Não adianta mais arguir com eles. A pessoa já está envenenada, né?
Então, na realidade, eu queria destacar um texto que muitas vezes ele é distorcido. Dentre os vários textos aqui que nós lemos, Salmo 51:5 é um dos mais conhecidos e, no entanto, alguns já procuraram criar um significado completamente tirado de contexto, de falar que o texto, quando ele diz nascido em pecado, seria referente à mãe dele, ter tido ele fora do casamento, algo do gênero. Então, algo assim, sem propósito algum. O Salmo 51 é justamente um salmo de Davi de arrependimento, do pedido de perdão para com Deus, uma vez que ele confessa o seu pecado grave, e ele está falando, tem misericórdia de mim, lava-me e tudo mais. E aqui torna-me dar de novo o desejo da salvação. E ele reconhece a sua natureza corrupta. Aqui ao falar, ele não está falando da mãe dele, falando de um pecado, não tem lógica nenhuma aqui num texto que justamente são usadas duas palavras diferentes para trazer o mesmo sentido, né? Muitas vezes na linguagem poética hebraica isso é feito. Então, a primeira e a segunda parte do texto tem o mesmo sentido: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, falando desse problema que nós lemos na pergunta 2, aqui nos fala o quê? Que Adão e Eva ficaram com uma natureza depravada pelo pecado. E é gerar o que agora? E aí fala que Sete foi nascido em pecado. Aqui a primeira nota do comentário bíblico, volume 5, página 1128, e a segunda do volume 7, página 925. Diz assim: o seu nascimento foi um milagre de Deus, pois o anjo disse, aí vem a citação de Lucas 1:31-35, que já lemos, essas palavras não são aplicadas a nenhum ser humano, exceto o Filho do Deus infinito. A encarnação de Cristo sempre foi, sempre será um mistério. O que foi revelado, assim o foi para nós e nossos filhos, mas que todos os seres humanos se acautelem quanto a considerar Cristo totalmente como nós outros, pois isso não pode ser. Ele nasceu sem nenhuma mancha de pecado, mas veio ao mundo de maneira semelhante à da família humana. Então essa linguagem do semelhante, depois a gente vai se aprofundar mais, que abre então a possibilidade da pessoa falar semelhante é igual, e ao mesmo tempo semelhante trazer então uma ideia de algo diferente. Ainda que fosse verdadeiramente humano, Jesus veio dessa maneira, não estamos negando em nenhum momento essa consideração, mas aqui nos coloca que Jesus, certas palavras que foram dirigidas a ele em relação ao seu nascimento, encarnação, como está lá em Lucas, diz que são palavras que não podem se aplicar a nenhum outro ser humano. E aqui ainda fala, mas que todos os seres humanos se acautelem quanto a considerar Cristo totalmente como nós outros, pois isso não pode ser. Então, quando fala que a semelhança ou semelhante da família humana, é semelhante, não é igual, porque o texto está dizendo não podemos considerar Cristo totalmente como nós outros. Por isso não pode ser. Ele não é igual ao ser humano. Mas nós vamos ver lá na última pergunta alguns textos mais esclarecedores, né? E que as pessoas torcem, muitas vezes puxando o seu mau entendimento, né? Certas ideias errôneas. Então, aos poucos a gente vai chegando aqui, a gente está vendo que tem algo de diferente. E o que seria isso? Veremos ao decorrer do estudo. Mas antes, vamos definir bem a real humanidade que Jesus carregava. É o que a quarta pergunta nos traz. Ainda fala que ele nasceu sem nenhuma mancha de pecado. Isso. E agora na quarta pergunta nos fala: tinha Jesus em sua vida na terra
as mesmas necessidades dos seres humanos? 1 João 4, 1 a 3: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. É o texto que eu tinha citado, né? Aí ele veio em carne, mas ele era Deus, por isso que ele não pecou. Mateus 4:2 nos fala: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Também Marcos vai nos falar dessas necessidades básicas. Marcos 4:38: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então aqui nós já vimos nesse texto a questão do sono, era uma necessidade, a questão da fome, e então são questões que não são pecaminosas. A pessoa ter essas necessidades não torna a pessoa então numa natureza depravada pelo pecado. Aqui então no Comentário Bíblico, volume 5, página 1130, nos fala que quando Jesus tomou a natureza do ser humano e se achava reconhecido em figura humana, ele assumiu todo o organismo humano. Suas necessidades eram as de um homem. Ele tinha necessidades físicas a serem supridas, cansaço físico a ser aliviado. Então, muito claro o texto. E agora meu pai vai trazer o texto Mensagens Escolhidas, volume 1408, e Desejado de Todas as Nações, 311. Lemos assim: o plano de Deus, delineado para a salvação do homem, previa que Cristo conhecesse a fome, a pobreza e todos os aspectos da experiência do homem. Texto tirado da Review, Era, 18 de fevereiro de 1890. Outro texto do Desejado 311: Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos, tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome, sede e fadiga, sustentava-se com o alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Mais uma vez, Deus em carne. Indo mais adiante, então, nessa sequência de raciocínio, na quinta pergunta, Cristo tomou uma natureza humana afetada pelas consequências do pecado, necessidades e fraquezas inocentes? No entanto, no que ele não participou de nenhuma forma. 1 João 3,5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aí a pessoa também pode arrumar um jeito, né, de torcer e falar: não, é porque ele não pecou. Mas ele desafiou os judeus, né? Ele não tinha pecado. Vem aí o príncipe desse mundo, né? E ele não tem nada em mim. Em relação a isso, é interessante nós notarmos que os textos não falam só de uma vida sem pecado. Vão nos falar sobre uma natureza humana sem pecado. É diferente natureza e vida. O que ocorreu ao decorrer de sua vida sem pecado. E aqui nós vamos procurar conciliar os textos. O primeiro é do Desejado de Todas as Nações, 49, um texto muito utilizado para dar um entendimento equivocado nesse tema. Diz assim o texto: mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Então aqui não estamos falando ainda, o texto não está mencionando a parte moral, a parte espiritual de Cristo.
Está falando o que já vimos, que ele era realmente humano, assumiu todo o organismo, foi afetado pelas consequências do pecado, a entrada do pecado no mundo, e desse modo ele tinha necessidades e fraquezas inocentes. Da mesma forma que devemos entender que ele veio como um judeu do primeiro século da nossa era. Ele não veio como um Adão saído das mãos do Criador. Perfeito. Perfeito. Fisicamente em relação então a uma estatura, a um vigor e tudo mais. Mas como um judeu do primeiro século, já com 4.000 anos que a raça já estava sendo o quê? Enfraquecida. Aqui então, nos fala da hereditariedade, ele aceitou os resultados dela. Eu tinha citado que mais no final nós vamos ler um texto do primeiro escrito, que não está aqui nessa parte da lição, que mostra ali que Jesus fala para os anjos ali, não vai ser nem a natureza de vocês, nem a força de vocês, muito inferior à força de vocês, dos anjos mesmo, né? Exatamente. E aqui na continuação temos o Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256, que nos esclarece um pouco mais também desse tema. Pode ler. Diz assim: tornando sobre si, ou a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Alguém pode pensar assim, não, é porque ele não pecou. Então ele pegou uma natureza, tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído. Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Pudesse Satanás, no mínimo particular, ter levado Cristo a pecar e teria esmagado a cabeça do Salvador. Como se deu apenas pôde tocar-lhe o calcanhar. Tivesse tocado a cabeça de Cristo, e teria perecido a esperança da raça humana. A ira divina teria sobrevindo a Cristo, como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Então, o texto aqui do Sign of Time, 9 de junho de 1898. E o outro texto, Comentário Bíblico, 7º volume, página 925. Ele, Cristo, devia assumir sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Sign of Time, 29 de maio de 1901. Então, lá em cima dá a entender que foi decaída. Decaída de que jeito? Já veio com propensão, né? Para o mal, né? E agora aqui o texto fala que ele realmente, né, devia assumir sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Então nós estamos falando de uma coisa e de outra. Agora nós estamos falando da parte espiritual de Jesus e moral dele. Então a física foi de 4.000 anos de degenerescência. E a espiritual, nós vamos ver pelos outros textos, a de Adão lá no Éden, na inocência, imaculado. É assim que Jesus veio. Nós vamos provar nos escritos aqui ainda. Aqui já tem uma menção indireta ao fato de ele vir como segundo Adão, que diz que era necessário que ele viesse como cabeça da humanidade, assumindo aquele posto que Adão perdeu. E aqui nos fala que ele tomou de fato a natureza humana, mas na parte da pecaminosidade desta natureza, ele não teve qualquer participação. Mas vamos mais adiante, a sexta pergunta ainda problematiza um pouco mais essa questão, porque aqui não vamos ignorar os textos que aparentemente dão vazão ao outro pensamento. Então nos questiona o seguinte: a natureza humana de Jesus era em semelhança de carne pecaminosa ou igual e idêntica à nossa?
Devemos ter alguma dúvida quanto a uma completa ausência de pecado na natureza humana de Cristo? Então aqui fizemos menção justamente a Romanos 8:3. É o texto que se usa muito para aqueles que creem que Jesus veio com uma propensão para o mal, né? E nos fala o seguinte, Romanos 8:3: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então aqui nós temos também João 8,46, que foi o verso áureo, que nos fala aquela declaração de Jesus: quem dentre vós me convence de pecado? Então, como conciliarmos ambos os textos? Aqui na realidade, se nós formos ler o contexto dessa colocação de Paulo em Romanos 8, e no próprio verso 3 nos deixa claro que através da lei não tinha como se alcançar a salvação. O ser humano já estava com a carne enferma pelo pecado. E agora, Jesus vindo na mesma condição do ser humano, haveria solução para o caso? Não haveria, mas ele vem para resolver o problema. Se ele vem na condição espiritual depravada também, imoral, ele também ia precisar de um Salvador. Mas ainda que ele tenha vindo em semelhança de carne pecaminosa, ele não houve nenhum tipo de mácula em sua moral de qualquer participação para com o pecado, exceto, e aí vem um ponto, vicariamente. Na cruz, então, há uma questão de uma substituição. Aí o pecado foi colocado sobre ele. Mas aí é uma outra situação que não faz parte nem de sua natureza, nem de sua vida. Isso. Aqui, então, os textos vão nos ajudar a esclarecer esse ponto. Primeira do Mensagens Escolhidas, volume 3, página 141, que diz: Cristo, segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Olha aí, Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia nenhuma mancha de pecado. Então, muito claro, o texto dá a interpretação correta ao texto bíblico de Romanos 8:3. Ela acaba de explicar que ele é o segundo Adão, mas veio em semelhança de carne tristeza, que significa fome, cansaço, sede. Se tornou sujeito de tudo isso, né? Mas mancha de pecado não havia nele. Então aqui o texto foi do manuscrito 99 de 1903. Pode continuar. O outro texto está no primeiro Mensagem Escolhida, página 256. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiador. O outro texto sai no Time 9 de junho de 1898. Aí na terceira Mensagem Escolhida 134. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e irrepreensível. Youth Instructor, de fevereiro de 1873, o instrutor jovem. E aí tem outro texto, tirado da meditação de 1974, uma maravilhosa graça, 163. Também está no Quinto Testemunho para a Igreja, 422. Mas o príncipe das trevas nada achou nele, nem um simples pensamento ou sentimento de resposta à tentação. Sétimo comentário bíblico 907. Cristo é, por um lado, um representante perfeito de Deus e, por outro lado, uma espécie de perfeito de humanidade sem pecado. Por conseguinte,
ele combinou divindade e humanidade. Então aqui fala, ele era puro, imaculado e irrepreensível. Está falando de Jesus. E o texto fala que Adão também lá no Éden era imaculado, puro, perfeito. Mas escolheu o pecado. E Jesus não escolheu o pecado. Nós devemos entender então o nível de separação de Jesus para com o pecado. Aqui deixou claro que nenhum pensamento, nenhum sentimento, nada, não houve participação para com o pecado. Então, por isso que Ellen White pode afirmar claramente, não devemos ter dúvidas acerca do quê? Da perfeita ausência de pecado. No que? Na vida? Aqui falou na natureza humana de Cristo. E isso foi muito importante. Ontem nós estávamos falando sobre isso, né? E o Mateus fez essa distinção. Não é na vida, é na natureza. O jeito que ele foi gerado e nasceu. Não veio com propensão pro mal. Agora, entrando na 7ª pergunta, trazendo um outro aspecto para esse assunto, Cristo era suscetível de ceder à tentação? Sendo assim, o que ele provou quando passou pela mesma prova em que Adão havia fracassado? Hebreus 2,17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 4,15 ainda nos fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora vamos ler aqui no Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 129 e 130, que trata exatamente dessa questão, dizendo: em sua carta acerca das tentações de Cristo, você diz: se ele era um com Deus, não poderia cair. O ponto que você me pergunta é, na grande cena do conflito de Nosso Senhor no deserto, aparentemente sobre o poder de Satanás e seus anjos, era ele suscetível, em sua natureza humana, de ceder a essas tentações? Procurarei responder essa importante pergunta. Como Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem, podia sê-lo, e isso fortemente, e podia ceder às tentações. Sua natureza humana teria de passar pela mesma prova e provação que Adão e Eva. Ele poderia ter cedido às enganosas sugestões de Satanás, como Adão fez, mas devemos adorar e glorificar o Cordeiro de Deus por não haver cedido um i ou um tio em nenhum ponto. Então, aí já está falando da vida dele. Ele não pecou. E lá atrás nós já falamos da natureza dele também. Isso, e nos deixa claro que realmente, como Deus não tem como ser tentado, mas a natureza divina, ela estava separada da humana, não houve uma mistura, algo que se tornou híbrido, não. Ocorre que era uma pessoa, a pessoa de Cristo, com duas naturezas. Isso. Ele tinha a divina e a humana. E aí então nós vamos continuar a leitura no livro Desejar a Todas as Nações, página 49, 3 linhas apenas, né? Deus permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana. Combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. O texto desejado ainda 117. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. É o que eu falei lá no começo, na ideia dos católicos, né? Nesse caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve
Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. O outro texto está no 7º comentário bíblico, página 929, 2 linhas. Os que afirmam que era impossível Cristo pecar, não creem que ele realmente tenha tomado sobre si a natureza humana. Texto também do manuscrito 141 de 1901. Então aqui já está mostrando que a tentação que Jesus sofreu não era um teatro, apenas uma coisa para parecer que ele foi tentado. Foi coisa real e Satanás sabia disso, que poderia derrubá-lo, assim como derrubou Adão lá na sua inocência. Então, eu queria trazer 2 elementos aqui rapidamente, porque infelizmente muitas vezes se argumenta contra essa visão que estamos aqui em defesa, de acordo com os escritos da Bíblia e do Espírito de Profecia sobre uma natureza humana de Cristo sem pecado, e muitas pessoas querem colocar isso de maneira a equivaler a dizer que ele não podia cair. Nada mais enganoso que isso. Uma coisa não tem a ver com a outra. Por isso que nós tivemos que fazer essa pergunta aí e colocar os textos. Tanto é que meu pai comentou agora há pouco que, mas Adão tinha essa natureza sem pecado, e o que aconteceu com Adão? Ele caiu? Ele escolheu pecar? Então, aqui, de maneira alguma, ao falarmos que ele não tinha propensão para o mal, que era uma natureza sem pecado, estamos falando que não havia possibilidade de ceder à tentação. Uma coisa não tem a ver com a outra. Aqui nós estamos, inclusive, notando este aspecto de que o conflito dele é igual ao nosso, não foi... nós não precisamos passar por um conflito mais probante do que ele passou, e por isso que ele é habilitado a nos socorrer. E aí muitos falam, bom, mas se ele não tinha propensão para o mal, então já não serve, já um Cristo distante de mim. Mas nós devemos notar uma questão: até onde foi a identificação de Jesus para conosco? Ao nível de tentação. A nível de pecado, ele não teve identificação nenhuma conosco. Não há experiência, por exemplo, para com o vício, a pessoa ter que superar o vício, a questão de toda essa inclinação para aquele mal, a compulsão por aquilo. Nada disso Jesus passou por essas provas específicas. E por não ter passado nisso, ele deixa de ser o nosso exemplo? De forma alguma. Mas ele, a nível de tentação, ele foi o mais tentado, ainda mais do que nós. Veremos isso mais adiante, como que Satanás trabalhou contra Cristo, então, em relação a tudo isso. Então, foi muito real, havia um risco de ruína eterna. Já lemos anteriormente de que realmente, se Jesus ele cede à tentação, ficaria o mundo todo, então, sem esperança, e a ira divina deveria vir contra Cristo. Então é algo tão pesado, tão profundo, que fica até difícil da gente compreender completamente, mas é isso que os textos estão declarando para nós. Então essa pergunta 7 aqui, ela foi para desmascarar certos elementos, né, que vêm com certo tipo de ataque, querendo torcer o que nós estamos falando. E aí o Mateus já explicou, não tinha propensão, mas podia cair. E ninguém está falando que ele não podia cair. Podia ceder à tentação, e a tentação não foi um teatro. E a 8ª pergunta nos dá mais enfaticamente ainda esse tema. Para Jesus, o que foram as tentações de Satanás? E que possibilidade deve haver em uma tentação para ela ser realmente uma tentação?
Mateus 6,13: E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Final da oração, então, do Pai Nosso. E em Lucas 22, 41 a 43, nos fala do momento grave na experiência de Jesus. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Aqui o verso 44 ainda vai nos falar que a agonia foi tão forte, tão intensa, que ele suou gotas de sangue que corriam até o chão. Na nossa apostila Deus Triuno e a natureza humana de Cristo sem pecado, tem um texto que mostra que o anjo que veio socorrer foi Gabriel. É o mais poderoso dos anjos, que entrou no lugar de Lúcifer e veio socorrer ele, pôs ele no ombro assim, né? E esse é o terceiro anjo, o mais poderoso dos anjos, que faz o selamento. O mensageiro do Senhor nos fala que aquela tentação, aquela prova no Getsemane estava se tornando sobre-humana, de maneira que Jesus naquele momento poderia já morrer também, falecer, porque fisicamente ele estava no extremo. E aí esse anjo vem para consolar, confortar, para que ele suportasse ainda tudo que viria adiante. E no texto que nós vamos ler no primeiro Espírito, Jesus fala isso para os anjos. Na última pergunta nós vamos ler o texto que está fora da lição aqui, né? Ele fala: vocês também vão me ajudar a me socorrer depois também. Aqui então, rapidamente, as notas do Mensagem Escolhido, volume 3, 131, 132, nos falam que as tentações às quais Cristo foi submetido eram uma terrível realidade. Como livre agente moral, ele foi posto à prova, com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Se assim não fora, se não fosse possível que ele caísse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos como a família humana é tentada. As tentações de Cristo e seus sofrimentos diante delas eram proporcionais a seu elevado caráter sem pecado. A menos que haja a possibilidade de ceder à tentação, não é tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação e, sabendo que pode praticá-la, resiste pela fé com firme apego ao poder divino. Foi esta a provação pela qual Cristo passou. Então, nós vemos no texto que a vontade humana de Cristo era uma, mas ele submeteu a sua vontade a Deus. Também nós vemos essa situação da possibilidade, que fala fortemente influenciado, saber que pode praticá-la, é o que Satanás fez no deserto, ao falar para ele transformar as pedras em pão. Mostrar que ele era Deus. Aquilo realmente era algo que Cristo poderia fazê-lo. Nós não podemos transformar pedras em pão naturalmente. E dessa maneira, Satanás não tentaria nós dessa forma, mas para com Cristo foi isso. Aí achei importante que aqui fala que as tentações de Cristo, seu sofrimento diante delas, eram proporcionais a seu elevado caráter sem pecado. Então o caráter dele sem pecado, não adiantava Satanás sentar ele com droga. Igual os jovens são tentados hoje com crack, com cocaína, com maconha. Não adiantava, o caráter dele era muito superior. Satanás tinha que buscar outras coisas. Mas alguém, como o Mateus falou agora há pouco, pode achar assim: mas ele não foi tentado com droga, com bebida, com isso, com aquilo, né? Mas lá na cruz mesmo, na hora que ele estava perecendo, o soldado ficou com pena dele e deu ali para ele fel misturado com vinagre. E aí nós sabemos que aquilo ali era o entorpecente. E aí amenizar a dor dele.
e poderia mudar a mente dele também. Sentidos ficariam embotados. Sentido embotado, ele poderia até fazer algo extraordinário, que é o que Judas pensou que Jesus ia fazer, né? Chegar lá na hora, ele arrebenta tudo, né? Então aqui o sofrimento dele tinha que ser proporcional ao seu elevado caráter. Fala aqui, sem pecado. Esses textos foram tirados do Just Instructor, do instrutor jovem, de 26 de outubro de 1899, e o outro de 20 de julho de 1899. E agora vamos para a última pergunta. A fim de que ele fosse um sacrifício perfeito pelo pecado, o que ele não poderia possuir? Aí que entra a questão bonita, né? Então chegamos nesse ponto que, claro, as próximas semanas teremos mais textos para analisar, mas aqui nós chegamos no ponto-chave, que é nós entendemos essa distinção que nós vimos desde lá do início da lição e o que é de fato essa diferença entre Cristo e nós. Então nós vamos fazer a pergunta de novo, né? A fim de que ele fosse um sacrifício perfeito pelo pecado, o que ele não poderia possuir. Isso. Não cair naquela questão que nós comentamos de ele mesmo precisar de um Salvador. Então ele veio para salvar a humanidade, não para ser mais um ser humano pecador. Então aqui, a Mensagens Escolhidas, volume 3, página 131, nos fala que a divindade não se tornou humana e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. É aquilo que nós falamos agora há pouco, ele não podia ser o Salvador. Que sacrifício ia valer? Nenhum, porque se ele tivesse deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída, que nós possuímos, ele também precisaria de um Salvador. Aqui então foi tirado o manuscrito 94 de 1893. Agora então, conforme nós prometemos, eu vou ler um texto aqui que eu estava ouvindo aí no YouTube ou na internet, né? Um certo cidadão que até de muito conhecimento, ele tem muitos textos, documentos, né? Mas ele crê que realmente Cristo veio com propensão para o mal. Então é assim, o que nós temos visto dos vários grupos do Adventismo que têm surgido ultimamente, eu não vou nem citar o nome deles para não dar ponto para eles, eles têm muita coisa boa, a vida no campo principalmente, né? Fala bonito e tal. Mas depois falha no outro ponto, erro misturado com verdade. E aí esse cidadão pega e lê esse texto aqui, do primeiro escrito, página 150, para falar que Jesus tinha propensão. E põe muito peso. E nós vamos ver que o texto não tem nada disso. Agora, quem não tem experiência, entra na conversa. Existe um livro aí que eu também não vou fazer propaganda dele, que tem envenenado muita mente das pessoas com relação a dizer que Jesus tomou uma natureza com propensão por mal. O autor às vezes pode até ser sincero, né? A gente não vai julgar o coração da pessoa, né? Mas uma coisa fica clara. Temos 3 lições agora, temos uma apostila falando sobre isso, nossas lições sempre entram nesse tema. O testemunho entra em contradição do Espírito de Profecia, entra, a Bíblia entra em contradição. Como que esse livro agora vem e fala tudo ao contrário desses textos que nós estamos lendo? Não fala. Ele tem comentário humano no meio e desvia a atenção da pessoa. E então,
Eu vou ler o texto aqui, vocês vão perceber como que é a situação. Aqui está falando de Jesus, que ele sofreria não apenas a agonia física, mas a mental, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados, estou lendo Primeiros Escritos 150, o peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes, que ele está falando para os anjos, que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, e ascenderia a seu Pai para interceder pelo homem transviado e culpado. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas, quer dizer, nós vamos morrer em seu lugar. Jesus lhe disse que pela sua morte salvaria muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que eles, os anjos, teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles. Então, do que Jesus estava falando para os anjos aqui? Que natureza decaída é essa do homem que ele ia tomar? Uma raça humana ele pegou com 4.000 anos de degenerescência, com uma força muito inferior, que não seria nem mesmo igual às dos anjos. É disso que nós estamos falando, mas não da natureza espiritual dele. E aí o texto da 152 diz assim: Satanás de novo regozijou-se com seus anjos, de que ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Disse aos seus anjos que quando Jesus tomasse a natureza do homem decaído, poderia derrotá-lo e impedir a realização do plano da salvação. Até lembro que o cidadão que eu estava vendo o estudo, ele põe um peso muito grande, homem decaído, vocês estão vendo aqui, homem decaído. Então, homem decaído é isso aí. E aí a gente tem que procurar conciliar os textos, porque como que esse texto aqui que acabamos de ler nos fala que Cristo não tinha a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída. Então, como que no lugar fala de ter decaído, então são sentidos diferentes. Sentido diferente. Porque se for no mesmo sentido, ambos os textos, o que a gente está vendo aqui? Uma contradição. Como é algo revelado, inspirado por Deus, a mensageira do Senhor não entrou em contradição. Devemos compreender que são sentidos distintos. O Mateus ele salvou a situação do texto final, que eu me empolguei tanto que eu ia esquecer desse ponto, né? Como que entra em contradição um texto que fala que a natureza é decaída, e Jesus mesmo falou que ia tomar isso, e aqui fala que ele não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Está aqui, ó. Eu queria ler ainda um outro texto que está fora da nossa lição, mas que está nesse material do Deus Triuno, que não só fala do tema, então, da divindade triuna, mas também fala sobre a natureza humana de Cristo sem pecado. E por mais que a gente tenha preparado 3 sábados tratando desse tema, não é possível colocar todos os textos. Esse seria o material mais completo, na íntegra, os textos, que muitas vezes pelo espaço temos que colocar alguns trechos apenas. O texto que eu gostaria de ler está no manuscrito 57 de 1890, também no manuscrito Release, volume 16, página 182. E na página da apostila 28 da apostila. Então aqui é um trecho curto que nos fala o seguinte: a combinação da natureza divina com a humana o fez capaz de ceder às tentações de Satanás. Isso. A provação de Cristo aqui foi muito maior do que a de Adão e Eva,
pois Cristo tomou a nossa natureza caída, mas não corrompida. Então, tudo que nós lemos aqui no Primeiros Escritos, na 150, na 152, não descremos do fato de que Cristo ele tomou uma natureza caída, mas num sentido específico. Fisicamente falando, como nós já lemos anteriormente lá o texto do desejado, não está falando da moral de Jesus, da espiritualidade dele, não está falando disso lá no desejado na página 49. Nós vemos que, ao mesmo tempo que esses textos confirmam isso, aqui Ellen White nos fala que Cristo tomou a nossa natureza caída, mas não corrompida. Então tem uma distinção de nós, mais uma vez sendo feita nos textos, de maneira que ao mesmo tempo em que fisicamente Jesus tinha uma natureza caída, porque ele tinha participação com o pecado, essa natureza que ele tomou simplesmente tinha os resultados, as consequências do pecado terem entrado no mundo. E houve então a degenerescência da raça humana durante 4.000 anos e Jesus veio de acordo com isso. Agora, em relação à parte moral e espiritual de Cristo, ele não é semelhante à natureza caída nossa. Porque se ele tivesse tomado espiritualmente isso, o que teria acontecido? Ele teria então corrupção, mas aqui fala que não havia corrupção nele. Ele tinha que ser o sacrifício perfeito, então não podia haver a propensão que nós temos. Nós vamos ver depois em Hebreus 7:26, né? Que ele é um sacerdote. De que jeito, sumo sacerdote? Imaculado, separado dos homens. Eu não quero fazer propaganda do tal livro e nem do pregador, né? Porque, lamentavelmente, muitas pessoas têm coceira nos ouvidos. Estou com 72 anos e eu cansei de ver pessoas curiosas como Eva. E vejam o que deu a história de Eva. Então, a curiosidade muitas vezes mata. Às vezes a pessoa não quer pesquisar para o melhor, né? É curiosidade. E nessa curiosidade foi que Eva trouxe uma desgraça para o mundo. Então, por hora, nós finalizamos esse tema. Continue nos acompanhando no restante das outras partes, que aí poderemos analisar outros textos também. Aqui o objetivo é destrinchar os vários elementos desse assunto. E, como podemos notar, realmente não é um assunto tão simples, é um assunto aprofundado. Surge na mente de muitas aparentes contradições, mas devemos então, com a graça de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, realmente buscar conciliar, harmonizar os textos, não é ignorar. Não, esse texto eu ignoro, não leio, não exponho para as pessoas. Devemos olhar os diversos textos e chegar a uma conclusão. Falando em texto, tem uma moda já de uns tempos para cá, né? Quando o texto não agrada a pessoa, usa-se uma expressão assim: foi mal traduzido. Os editores traduziram forçando a barra, né? Assim, no assunto da divindade, das três pessoas da divindade. Você mostra um texto e fala: esse texto foi torcido, foi mal traduzido, no original não está assim. Então essa é sempre a desculpa. Mas um texto não entra em contradição com o outro. Nós vamos ler aqui mais de 30 textos do Espírito de Profecia e muito mais a Bíblia. E não é possível que o que está naquele tal livro lá é tudo ao contrário do que nós estamos lendo aqui. Então, as pessoas que ainda não adquiriram a apostila podem pedir para nós, Deus Triuno. Nós temos também a apostila da Parábola das 10 Virgens e Clamor da Meia-Noite. Essa lição aqui é de 1 ano, imitando a Cristo. E temos um estudo muito importante que é sobre os 3 convites do Evangelho. Tanto na aplicação
lá para os judeus, como agora para o adventismo. E também temos uma lição sobre os 3 anjos e o outro anjo de Apocalipse 18, que esclarece muita coisa, inclusive tem um assunto sobre o selamento dos 144 mil. Pode finalizar, então. Então, que a graça de Jesus seja com todos. Quem não entendeu, revisa a gravação de novo, se possível, né? Orem por nós e se tiver alguma dúvida, alguma coisa que pode nos ajudar, né? Entre em contato conosco. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.